Olá, boa noite para você. Ela chegou, a tão esperada sexta-feira chegou, né? Ainda bem. E o Jornal do Empreendedor, terceira edição, já está no ar. Nos próximos 30 minutos, informação de qualidade para o empreendedor brasileiro e também para você que tem um sonho de abrir sua empresa, por que não, né? Eu sou o Márcio Fontinelli, seja muito bem-vindo, porque você é o meu convidado especial. Busca por crédito no Brasil está em queda. Em julho, o índice caiu quase 11% na comparação com o ano passado. Mercado de festas, empreendedores investem no setor que não para de crescer. E na coluna da Carol Portilho, vamos entender a importância do feedback dentro da empresa e como pode impactar na sua equipe. Essas e outras informações você acompanha comigo agora aqui no Jornal do Empreendedor, terceira edição. Você sabe a importância do feedback dentro de uma empresa? A especialista em linguagem corporal, Carol Portilho, vai explicar os impactos dessa estratégia quando ela é bem executada. Carol, é com você. Olá, empreendedores, ligadinho aí no canal Empreender, aqui é a Carol Portilho, eu sou especialista em linguagem corporal e comunicação e hoje eu venho falar sobre feedback. E você que está aí? Você sabe dar um feedback assertivo? Você sabe a importância desse processo tão comum hoje nas empresas, mas o quanto impacta diretamente no engajamento da sua equipe? Então hoje eu vou dar algumas dicas como você pode planejar, criar, fazer um processo de feedback onde haja ali resultados positivos. Como você pode fazer esse processo e como deve ser a sua comunicação. Antes de mais nada, vamos entender aí que para qualquer feedback nós precisamos criar estratégias. A gente precisa estudar. Quando você for conversar com alguém, chamou um colaborador seu para ter uma conversa, observa essa pessoa. Observa inclusive o jeito dela se comunicar e cria ali um planejamento de como vai ser esse feedback. Feedback tem que ter planejamento. Você não pode fazer um processo desse de qualquer forma nos corredores da empresa. Tem que existir um processo porque ele, se bem feito, isso pode gerar grandes resultados. Mas a questão é, você sabe quem está à sua frente? Você conhece a sua equipe? Porque uma das regras hoje na comunicação é você observar e acompanhar. Isso significa que você deve observar a forma como a pessoa se comunica e tentar se adaptar, ser flexível na sua comunicação para conseguir encantar, conectar mais com essa pessoa. Então, um exemplo, se você for conversar com um colaborador que a energia dele é mais alta, ele é mais informal e etc., você vai pegar e vai entrar um pouquinho mais no processo de comunicação dele, ver como ele se comunica e, lógico, você não vai sair ali da sua base de comunicação, mas você vai se adaptar. Se é um funcionário mais formal, com energia mais baixa, você também vai fazer esse movimento. Então, observa e acompanha a pessoa na hora desse processo de feedback. E não se esqueça que é importante também você quebrar o gelo ali e ouvir o colaborador. Isso é muito importante, até porque é um grande momento de você e a sua empresa receber um feedback. Eu costumo dizer que feedback é o café da manhã do super-herói, então escute quem está à sua frente. E uma dica para você fazer isso, para a pessoa até se sentir melhor, quebrar o gelo e estar ali de verdade com você, é nesse momento você fazer um gesto sim com a cabeça. Isso eu ensino para todo mundo, na venda, negociação, numa comunicação de uma forma geral. É sempre bacana quando você vai fazendo um gesto sim enquanto o outro fala. Você faz um pouco. Tá vendo? Que é uma sutileza. Esse gesto não significa que eu estou concordando com você, significa que neste momento a sua atenção, a minha atenção é toda para você. Pode falar que eu estou prestando atenção. Esse gesto ele conecta, a pessoa vai se sentir ouvida. Isso é um gesto que você pode utilizar. Outra coisa, deixar o seu corpo um pouco mais para frente na hora desse processo da comunicação. Não chega e joga seu corpo atrás, deixa ele um pouquinho mais para frente. E a outra dica que eu te dou é você evitar ao máximo barreiras. O que significa barreira? Uma mesa às vezes pode ser uma barreira. Se você for passar por esse processo sentado numa mesa, evite de ter informações entre você e a outra pessoa, como um notebook aberto, caneca, muito papel, muito documento, aquele monte de informação.
Isso tudo são ruídos que podem sim impactar negativamente no seu processo de feedback como líder. Portanto, evite essa barreira. Se possível, chame a pessoa numa cadeira, se a mesa for aqui redonda, você senta do lado, conversa diretamente com a pessoa, porque até a mesa mesmo pode ser uma barreira para você. Espero ter te ajudado aí. Sei que no dia a dia não é fácil engajar pessoas e a gente sabe que o processo de feedback pode sim ajudar muito, mas também, se feito da forma errada, pode prejudicar. E a comunicação, lógico, está lá no processo de feedback, então com essas dicas você vai conseguir ser mais assertivo. Espero que tenha gostado e se liga aí que sempre vai ter dicas de comunicação para você, empreendedor. Valeu! Valeu, Carol, obrigado, viu? E agora a gente vai conhecer a história de uma empreendedora diversificada. A Luciana tem um extenso currículo de empreendimentos. Ela investe desde design de interiores à qualidade do sono. E com tanta experiência, hoje ela é presidente do Lead Mulher Orlando, do grupo de líderes empresariais. Luciana, boa noite, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, tudo maravilhoso. E vocês? Tudo Muito ótimo. obrigada. A gente que agradece a sua participação aqui. Luciana, você saiu do Brasil, foi para Orlando, o que você identificou ali de carência, onde você viu que poderia montar um bom negócio? Na verdade, quando eu mudei, eu sempre gostei dessa parte de decoração, já fazia essa parte de decoração e senti uma necessidade muito grande de móveis, de papel de parede, de serviços. Aqui é muito uma pessoa faz a elétrica, a outra faz a pintura, a outra. Então a gente não tinha essa sim, diversificação aqui nos Estados Unidos. Então realmente eu criei uma loja que você podia fazer um one stop, todos os serviços. A parte de serviços, a parte de pintura, a parte de móveis, projetos. Então, assim, foi super inovador e foi um sucesso. E como eu tinha bastante investidores, na época, eu trabalhei 6 anos com vacation homes. Então, eu tinha um processo muito diferenciado para poder atender todos esses investidores e fazer uma coisa muito rápida e ter esse sucesso que foi. E o crescimento, eu crescia 100% ao ano, justamente por focar na forma correta de se trabalhar aqui nos Estados Unidos, né? Então foi o primeiro investimento que eu tive aqui. Luciana, você citou a palavra, a forma correta de trabalhar nos Estados Unidos. A gente sabe que existe uma diferença cultural entre o Brasil e os Estados Unidos quando se trata de trabalho, principalmente com relação à mão de obra. Como é que você fez essa adaptação para conseguir ter um negócio de sucesso, atendendo aí às necessidades de quem está nos Estados Unidos e você levando também em consideração o seu jeito brasileiro, aquilo que você aprendeu aqui no Brasil? Ó, a primeira coisa que eu aprendi, quer dizer, que eu aprendi não, que eu me adaptei não, eu entendi que funcionava é ser o mais correto e não ter um jeitinho brasileiro. Entender como cada coisa funciona, pegar profissionais adequados para ter essas informações e assim seguir da forma correta. Aqui não existe jeitinho brasileiro, é a primeira coisa que a gente tem que aprender. Porque abrir firma é muito rápido, você ter funcionários aqui é diferente do Brasil, então, assim, você contrata, você não tem aquele trabalho, você não tem a forma trabalhista, é por hora, então é tudo muito diferente. Mas a forma correta de se trabalhar aqui é trabalhar dentro das leis americanas e sendo correto. Jeitinho de brasileira, deixa eu ligar para alguém para ver se eu consigo passar na frente o meu projeto, a minha autorização, isso não funciona aqui. Então, isso que a gente tem que realmente, acho que é o primeiro ponto, vamos dizer assim, seguir a linha, entender o que tem que ser feito. Então, eu acho que é o primeiro ponto de sucesso. A gente tem que ficar atento, principalmente com relação à questão burocrática também, né? Que aí é completamente diferente aqui do Brasil, essa questão de respeitar a ordem de documentação, todo esse tipo de coisa, né? Agora, Luciana, você é uma empresária com bastante experiência, você está até no Lead também, aí em Orlando, Lead de mulheres em Orlando, aí nos Estados Unidos. Como é que você trabalhou toda essa questão empresarial para que você conseguisse atender aquilo que você fazia no Brasil e aí nos Estados Unidos, e que você também conseguisse atender essa agenda a ponto de se tornar presidente?
Na verdade, assim, é tudo muita organização. Eu falo assim, para você ser um bom empreendedor ou para você ter uma vida adequada, você precisa ter organização. Então, assim, o meu ponto principal para conseguir atender, eu tenho uma empresa no Brasil muito grande, que mexe com RH, folha de pagamento, aquisição de vale transporte, é uma empresa já bem conceituada já há alguns anos, a gente já tem ela quase há 27 anos. A gente adquiriu outra com 40 que deu 40 e poucos anos de experiência, atende mais de 5.000 empresas. Esta eu tenho um gestor que cuida para mim dessa parte, e a gente faz reuniões diárias. A parte de decoração, eu cuido diretamente, eu atendo alguns clientes diretamente, mas também eu tenho uma equipe extremamente boa, né? A gente aqui na Peniel Interpark, que faz toda essa parte de móveis planejados, né? Dos ambientes tanto para residencial e comercial, a equipe tem que ser muito boa. Então, a gente tem uma equipe no Brasil e uma equipe aqui. Então, a gente consegue atender essa demanda toda. E outros projetos que eu vou trazendo, como a Teralife, que é uma multinacional América Latina, que eu estou abrindo aqui os espaços para os Estados Unidos, é um trabalho de formiguinha. Então, a gente está abrindo o mercado. Então, está trabalhando e tem que ser um produto que trabalha com saúde e que é nosso maior patrimônio, mas tem que ser feito por pessoa. Então, eu falo assim, além de casa, além de você ter filhos, né, que eu sou mãe de 2 meninos, então a gente tem que administrar a nossa agenda. Então, e aqui nos Estados Unidos, o principal ponto, se você conseguir administrar a agenda e conseguir se organizar, você consegue, porque você tem muito mais atividade que no Brasil. Então, a diferença é que aqui a gente não tem empregada, a gente não tem todas essas facilidades, né? Então, organização e foco e fazer as coisas da forma que tem que ser feita, tudo funciona. Luciana, um ponto importante que você colocou, que eu queria frisar aqui durante a nossa conversa, é essa questão da mão de obra, que é completamente diferente da do Brasil. Aqui a gente tem o CLT, aí normalmente as pessoas costumam prestar serviços, né, emitirem notas. Aqui no Brasil a gente tem um MEI, que é até relativamente recente, mas existe essa questão dessa diferença de mão de obra nesse sentido, né? E como é que você sentiu essa diferença? E a partir da sua experiência, qual a melhor forma de trabalhar isso, Luciana? Olha, para mim foi uma adaptação, e isso foi realmente uma adaptação, porque a gente está acostumado com o CLT, ainda mais nós que trabalhamos com empresas de RH no Brasil, né? Aqui, você ter uma pessoa que pode trabalhar hoje e amanhã ela ligar, eu não estou mais trabalhando, ou só manda uma mensagem, ou você também pode contratar e descontratar as pessoas né, nesse formato, a dinâmica é muito diferente. Tem o seu lado positivo e negativo. Então, você imagina que você não tem a carga de um CLT, mas você também não tem como segurar qualquer funcionário, às vezes por $1 ou $2 de diferença. Então, assim, a dinâmica, então você tem que estar sempre ativo com a tua equipe, você tem que estar atento, você já tem que estar olhando no mercado o que está acontecendo, porque se alguém te deixar na mão, você já ter reposição imediatas, é uma dinâmica bem complexa. Luciana, no caso, ainda dentro dessa questão aí da mão de obra, você falou que a pessoa pode simplesmente não aparecer para trabalhar no outro dia. Você, como empresa, você não pode deixar de entregar aquele serviço. Nesse caso, como é que você monta uma lista de espera, por assim dizer, né? Uma lista de stand-by? Como é que você deixa isso organizado? Porque se mudar o profissional, também não pode cair a qualidade, né? Não, olha, eu vou te falar que aqui a gente tem que aprender um pouquinho de tudo, tá? Assim, experiência que eu já tive aí de 6 anos nessa parte de vacation e agora na parte de móveis planejados, eu já dirigi caminhão, a gente já teve que montar coisas, às vezes assim, não tem. E sempre tem outros funcionários, sempre na ordem aqui, muita gente para prestar serviço. A gente tem uma lista gigante de prestadores de serviços que estão aguardando a oportunidade de trabalhar. Então, assim, esta parte não é tão complicada, porque você sempre tem uma lista grande e às vezes você mesmo tem que pôr a mão na massa. Então, empreendedor que está nos Estados Unidos tem que saber fazer o que você está vendendo, o que você está fazendo, você tem que saber fazer, porque às vezes você vai ter que estar na frente do negócio.
Luciana, lembrando sempre que isso é nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Afinal de contas, a gente tem uma empresa, é interessante que a gente saiba utilizar também, trabalhar na nossa empresa também em vários setores, né? Caso a gente precise colocar a mão na massa. Obrigado pela sua participação, boa noite para você, sucesso, mais sucesso ainda, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite. Olha só, os brasileiros estão buscando menos empréstimos. Desde maio do ano passado, 2022, a busca por crédito no Brasil está em queda. Em julho, o índice caiu quase 11% na comparação com o ano passado. Todos os estados tiveram baixa, com destaque para o Distrito Federal, onde a queda foi de quase 44%. Quando separado por renda, a maior retração foi observada na população que ganha até R$ 500 por mês. De acordo com a Serasa Experian, os juros altos ainda prejudicam a demanda de crédito. Empreendedores do ramo calçadista terão apoio para expor na feira Brazilian Footwear Show. O Sebrae está com inscrições abertas para o espaço Estação Moda, que é um estande coletivo onde as empresas ganham 40% de subsídio para expor seus produtos e serviços. O objetivo do Sebrae é promover o acesso a mercados para micro e pequenas empresas gaúchas, fabricantes de calçados, bolsas e artefatos. A BF Show será promovida pela AB Calçados de 21 a 23 de novembro em Porto Alegre. As inscrições para a Estação Moda estão abertas até o dia, anote aí, 22 de setembro. Logo em seguida, no dia 26, haverá o anúncio das empresas selecionadas. Para mais informações, basta acessar o site bfshow.com.br. No próximo bloco, diversão e lucro, a gente conversa com uma empreendedora que fatura organizando vários tipos de festa. Eu volto já. Jornal do Empreendedor, terceira edição, está no ar de volta. Voltamos desse intervalo que é sempre rapidinho, né? O segmento das festas está a todo vapor. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, cerca de 20% dos quase 3 milhões de microempreendedores individuais do país atuam no setor. Como empreender nesse ramo é o tema da nossa conversa de hoje. Em nossos estúdios, eu recebo a Nina Batista, fundadora do Galpão Kids, um espaço que começou com aniversários infantis e hoje já atende chá de revelação, chá de lingerie e tudo que a imaginação pode permitir, né, Nina? Boa noite para você. Como é que surgiu essa ideia, Nina? Boa noite. Surgiu uma ideia de montar uma empresa que me trouxesse alegria e movimentasse meu final de semana. E aí eu, pensando, resolvi investir na área do entretenimento e mexer com criança, que eu adoro. Aliás, mexer com criança é uma coisa que tem que ter bastante atenção, né? Afinal de contas, é um público bem exigente, né? E minha equipe se destaca muito porque eu pego pessoas, pedagogos, psicólogos que faz freelance com a gente no final de semana e as crianças amam o jeito que são tratadas. Tem muito feedback positivo dos pais, porque a gente tem um carinho, um olhar diferenciado para essas crianças. Agora, Nina, quando a gente vai promover um evento como esse, quando a gente vai investir numa empresa desse porte, nessa estrutura, a gente precisa de funcionários especializados. Como é que você trabalha com os seus funcionários para garantir que eles tenham ali todo um amparo para que eles possam prestar um ótimo serviço? Primeiro, eu trabalho mais por indicação, né? Eu tenho uma equipe fixa e tenho uma equipe de freelancer no final de semana. E tem uma análise, tem uma psicóloga que me faz assessoria, que fica selecionando os currículos, a gente faz uns testes de personalidade para depois selecionar o currículo. Quando você resolveu empreender nessa área, qual foi o principal ponto que você buscou, Nina? Como é que você fez para que você tivesse a certeza que você teria um negócio de sucesso? Eu analisei muito o mercado, né? Na verdade, eu fui bem influenciada por uma outra amiga que já era da área, e aí eu comecei a acreditar no meu projeto, né? Localização, estrutura, aí a gente selecionou um menu bem exclusivo, bem feito por chefe de cozinha, e o principal, a gente estava muito afim de abraçar essa causa, de mexer, de
levar alegria para essas crianças. Na verdade, a gente trabalha com sonho, né? Sonho dessas mães que às vezes demorou tanto para ter um filho e aí chega lá e a gente realiza. Ver o brilho no olhar delas é muito, muito bom. Nina, e na questão da estrutura da sua empresa, como é que ela funciona? Você tem o espaço e você oferece o buffet, você oferece as atrações, é tudo junto? Então, eu vendo o pacote completo. Você vai lá, escolhe a data, o tema da decoração, a gente tem uns decoradores muito bons. Qual tipo de buffet que você quer servir para os seus convidados, a foto, tudo. E você chega lá meia hora antes, está tudo pronto. Nina, como é que você ampara os seus clientes? Porque você citou isso, e é importante a gente reforçar, que se trata da realização de um sonho, é um momento único para a criança, para os pais, e a gente sabe que esse público quer que tudo saia perfeito. Então, como é que é esse seu atendimento com o cliente? Como é que você faz para entender o que ele quer, para que você ofereça a festa ou o evento da forma que ele fique ali 100%? Primeiro, a gente faz uma análise, né, do primeiro atendimento. Escuta muito a mãe, porque a mãe escolhe, mas o pai paga, né? Então, a gente tem que escutar muito a mãe, o que é que ela quer, o que é que ela almeja, quantas pessoas ela quer receber, se não fez festa na pandemia, se fez festa na pandemia. Então, a gente vai juntando aquilo para entender o que realmente ela quer. Eu criei uma festa, depois da pandemia, uma festa para 20 convidados. Nenhuma casa de festa aqui em Brasília faz isso, eu faço. Por quê? Porque as festas ficaram intimistas. Depois da pandemia, as mães queriam comemorar, mas não queria chamar todo mundo, não queria chamar os amigos, era só para simbolizar. Basicamente a família. A família. Então, 20 pessoas, ok e tal. E hoje, assim, eu já consigo fazer festas enormes, grandes, mas não é como no passado. A festa está intimista ainda. O pessoal está mais cauteloso para fazer festa. Nina, você sente como empresária que você falou que o público está mais cauteloso com relação à questão do vírus e tudo, mas que também as pessoas aprenderam a fazer festas menores e, nesse caso, isso impacta no seu faturamento, impacta na sua empresa também? Diretamente. Ou eu fazia isso ou eu não fazia nada. Eu digo, então, vamos lá. Na época da pandemia, eu não podia fazer festa nem grande nem pequena. E para eu sair dessa crise, a gente montou uma creche lá, porque eu não podia fazer festa, mas podia ter creche. Creche, contraturno, comprei berço, montei estrutura, contratei pedagogos e montamos a Baby House, que era uma creche que funcionava lá dentro, que era meu plano B. Porque ou eu fazia outra coisa, ou não fazia nada. E as despesas, eu não dispensei nenhum funcionário e os boletos chegavam. Então, tinha que movimentar essa casa. Quando a pandemia foi passando, aí eu voltei para o plano A, que era festa. Aí foi quando eu lancei a Nanofesta, que é essa festa menor, mais intimista, mas que atende a mãe, o sonho da mãe. Às vezes ela, eu quero só 20. Ah, não, eu pensei melhor, vamos fazer para 30, vamos fazer para 40. Começa a aumentar, né? A razão dela quer 20, mas a emoção quer mais. Entendeu? Porque é um momento que a gente quer comemorar o aniversário do filho, a gente quer que todo mundo participe daquele momento mesmo, né? Que as pessoas possam estar cada vez mais interagindo ali com a gente também. E nesse caso, Nina, para você, qual é a maior dificuldade quando você vai organizar uma festa dessa? Então, eu quase não tenho dificuldade, né? Porque a gente capta tanto aquela essência daquela mãe, o que é que ela quer, tanto que é no automático. A gente nós fazemos 2 festas por dia, tipo assim, de 11 às 15 horas, aí eu tenho um intervalo de 2 horas para desmontar e montar de novo. Mudar o tema, o cardápio, muda tudo. E minha equipe é assim. Pensou, a decoração sai numa porta, entra nova pela outra, e quando você vê, parece que não teve a primeira festa. Já se transformou na segunda festa. A cozinha é a mesma coisa. Então, não tenho dificuldade. Deve ser uma correria doida, né? Quantas festas você chega a fazer num dia? A gente só consegue fazer 2, porque nossas festas são exclusivas. Eu não misturo as coisas. Apesar de eu ter 2 pavimentos lá na casa, eu só faço uma família, uma festa. Nina, muito obrigado pela sua participação. Parabéns. O nosso tempo é curtinho, mas dá para conhecer um pouquinho do seu negócio. Parabéns por esse sucesso todo que você fez. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço a minha assessoria e é isso. Vamos lá empreender, que empreender muda vidas.
Verdade, muda vidas. Bom, pessoal, hoje é sexta-feira, né? Então o Jornal do Empreendedor terceira edição está acabando. Eu agradeço a sua audiência e eu peço que você continue sempre ligadinho com a gente aqui no canal Empreender, onde assistir já é um bom negócio. Uma ótima noite para você, tudo de bom e bom final de semana.